Saudações, bem-vindos a mais uma atualização profética neste dia 4 de novembro de 2022. Desejo a todos um ótimo sábado para nós que já estamos gozando das horas sabáticas e para aqueles que ainda estão na sexta-feira, um bom dia de preparação para o Santo Sábado do Senhor. Neste vídeo, nesta apresentação, eu quero responder uma pergunta que está sendo feita agora. Muita gente vem escrevendo, vem perguntando. Irmão Onésimo, domingo, 6 de novembro, começa a tão esperada COP27. Então, irmão Onésimo, será que a COP27 tem alguma coisa a ver com a profecia bíblica? Não seria este mais um alarme? Porque, de fato, já tivemos muitas COPs nos anos passados. E, como sempre, vem se dizendo, está chegando a COP, alguma coisa vai acontecer e, aparentemente, não acontece nada. Bem, quero começar mostrando para vocês uma coisa aqui. Vemos aqui, por exemplo, no vídeo que a gente lançou há pouco tempo atrás com o título As Grandes Surpresas para o Próximo Mês, falando sobre a COP27. Eu não vou dar o play, quero apenas mostrar algumas coisas aqui nos comentários. Se nós descermos para o último comentário, amados irmãos, eu gosto de ler os comentários. Este irmão escreveu aqui: o que tem a ver o Monte Sião com a profecia para de viajar? Bem, em primeiro lugar, nós estamos falando do Monte Sião, mas do Monte Sinai. E ele pergunta, o que isso tem a ver? Para de viajar. Bem, se nós vermos também neste vídeo, aqui está o vídeo, com o título Como será a cerimônia de arrependimento climático na COP27? Alguns irmãos comentaram aqui, e eu gosto, volto a dizer, de ler os comentários aqui, porque são interessantes. Por exemplo, este irmão, Ederson, escreveu: vai chegar 2100 e ainda estarão falando em COP. Um reavivamento e reforma da verdadeira piedade é já a nossa maior necessidade. De fato, um reavivamento e reforma é tudo o que nós precisamos. Mas dizer que vai chegar 2100 e ainda estaremos falando das COPs, não seria dizer que tarde virá o meu Senhor? E vemos também mais um comentário aqui, amados irmãos, só para poder fechar esta parte. Aqui está, o irmão Antônio Nogueira. Irmãos, para de viajar. O que tem a ver o Monte Sião com as profecias? Sim, amados irmãos, a pergunta que fica aí: o que tem a ver a COP27 com a profecia bíblica? Porque já tivemos muitas COPs nos anos passados e aparentemente nada aconteceu. A pergunta é: o que a COP27 tem a ver com a lei dominical? Eu acho que a resposta para essa pergunta é muito simples, é óbvia. Mas é por ser tão simples que eu não quero dar uma resposta simples. Eu gosto de ser um pouquinho mais didático e profundo. Queridos, em primeiro lugar, tem de ficar claro que a lei dominical não vai sair na COP27. Não. A lei dominical surge nos Estados Unidos da América. Mas nós temos que admitir que a COP27 tem um grande potencial de impulsionar a lei dominical. Isto nós temos que concordar. Segundo ponto. É verdade que já houve muitas COPs nos anos passados. E parece que nada aconteceu. Mas esta COP27 é diferente das outras. Temos que admitir isto. Primeiro, líderes religiosos nunca estiveram tão envolvidos no assunto das mudanças climáticas quanto agora, COP27. Houve uma COP no ano passado, alguém pode dizer, os líderes religiosos se reuniram lá no Vaticano, trataram algumas coisas, mas eles não estiveram tão envolvidos quanto nesta COP deste ano. Segundo ponto, líderes religiosos nunca subiram ao Monte Sinai juntos para um arrependimento climático. Isso vai ser a primeira vez na história. Então, por que esta COP vai ser igualzinha às restantes? Terceiro ponto, líderes religiosos nunca clamaram pelos 10 mandamentos climáticos, pelos pecados de emissões. Isso vai ser a primeira vez na história. Quarto ponto. Nunca antes foi oficialmente apresentado o mandamento da guarda do Shabá no contexto das mudanças climáticas entre as religiões do mundo. Isto
extraordinário, amados irmãos. Meus amados irmãos, só para lembrar para vocês, dia 14 de novembro, dia 13, na verdade, eles vão subir o Monte Sinai para esta cerimônia de arrependimento climático. Segunda-feira, 14 de novembro, líderes religiosos anunciam 10 mandamentos universais para a justiça climática. Primeira vez na história. Terça-feira, 15 de novembro, figuras religiosas compartilham passos concretos para a ação climática dentro das comunidades religiosas. Quarta-feira, 16 de novembro, relatório de figuras religiosas multireligiosas sobre cerimônia de arrependimento climático no Monte Sinai. Queridos, volto a dizer, a COP27, olhando para esses aspectos todos, não é nada semelhante às COPs passadas, mas volto a dizer, a lei dominical não surge no Egito, surge na América. Queridos, eu já mostrei para vocês, por nosso pecado de emissões, 10 mais 1 mandamentos climáticos. Eles disseram, a esperança climática pode não vir do 27º Encontro de Líderes Mundiais sobre o assunto, mas sim de um local próximo de poder espiritual supremo. Os líderes religiosos estão aqui dizendo que a esperança climática não virá do encontro dos líderes na COP27, mas do outro lado no Monte Sinai, o encontro religioso. Eles dizem, um grupo de nós, sob os auspícios desta Interfaith Elias, este Instituto de Elias, recentemente se reuniu no Monte Sinai para visualizar qual mensagem de esperança e transformação as religiões podem oferecer à humanidade enquanto lidamos com os desafios da justiça climática. Eles dizem que uma das ideias foi retornar aos 10 mandamentos dados no Monte Sinai. À medida que os anos vão passando, as COPs vão acontecendo, coisas novas vão surgindo. E essa ideia de retornar aos 10 mandamentos é nova. Bem, nós vimos que um dos mandamentos que eles aqui decidiram implementar entre as religiões está aqui. Guarde o sábado. O que isto nos diz? No contexto das mudanças climáticas, no contexto das religiões lutando pelas mudanças climáticas, guarde o sábado. Eles dizem, as emissões caem 30% em relação ao sábado toda semana em Israel e são quase zeradas no Yom Kippur, o dia da expiação judaico. Eles dizem aqui, um dia de descanso semanal global sem carbono poderia reduzir as emissões do mundo em 1/7 e pode ser observado por diferentes comunidades religiosas em dias diferentes. Meus queridos irmãos, isto é novo. Isto é novo. Há 10 anos, 5 anos, as religiões não falavam sobre isto. De um dia semanal, global, climático, para salvar o planeta. Eles não falavam disto. Mas hoje estão falando abertamente. Queridos irmãos, sim, queridos irmãos, nós sabemos, de acordo com o Espírito de Profecia, que a lei dominical vem no contexto das mudanças climáticas. Satanás dá sua interpretação aos eventos. E os homens pensam como ele quer que o façam. Que o que é? Que as calamidades que enchem a terra constituem um resultado da transgressão do domingo. Tensionando aplacar a ira de Deus, esses homens influentes fazem o quê? Leis, impondo a observância do domingo. Vamos analisar muito bem este texto do Espírito de Profecia. Ela diz, tensionando aplacar a ira de Deus, esses homens influentes fazem leis. Primeiro ponto. Quem são esses homens influentes que farão leis? Quem são esses homens influentes? Na América, ela está falando no contexto da América. Quem são esses homens influentes? Outro ponto. Se eles irão buscar solução divina, esses homens influentes que fazem leis para aplacar a ira de Deus, buscam uma solução divina, é porque são pessoas religiosas. Então são homens, mulheres influentes, mas também religiosas, porque buscam uma solução para aplacar a ira de Deus, uma solução religiosa, certo? Outro ponto. Se terão poder para fazer leis,
é porque são pessoas influentes e governantes também. Meus queridos irmãos. Meus queridos irmãos. Vejam bem. Solução divina. Estamos falando aí de igreja. Assunto igreja. Mas criar leis. Estamos falando de quê? Do Estado, certo? Porque quem cria leis é o Estado, é o governo, certo? Isto vai formar o quê? Uma lei dominical. Estamos dizendo, igreja mais Estado é igual à lei dominical na América. Queridos, a lei dominical, volto a dizer, surge na América. Sim, no contexto das mudanças climáticas. E quem é que vai trazer a lei dominical? Líderes religiosos com influência política para aplacar a ira de Deus. Vimos aqui, por exemplo, já mostrei para vocês, mas eu mostro para vocês várias vezes, para que a gente compreenda isto, para que isto fique claro. Vemos. Estudo afirma que mais de 75% dos evangélicos republicanos querem que os Estados Unidos da América sejam declarados uma nação cristã. Esses evangélicos protestantes da América não estarão no Monte Sinai, também em arrependimento climático. Eles não clamarão pelos 10 mandamentos. Um deles, guarde o sábado. Mas para eles será guarde o domingo na América. E eles estão nos dizendo aqui que querem transformar a América num país cristão. Está aqui outra. A maioria dos republicanos apoia a declaração dos Estados Unidos da América como uma nação cristã. E se for declarada a América de fato uma nação cristã, isto significa que trarão estes homens influentes leis cristãs restritas. E o Espírito de Profecia nos diz que aí entra o descanso dominical, porque esses homens influentes terão autoridade para criar leis, para aplacar a ira de Deus. Amados irmãos, a maioria dos republicanos diz que o nacionalismo cristão é inconstitucional, mas ainda assim o apoia. Por que apoiam mesmo sabendo que é inconstitucional? Segunda pergunta, se é inconstitucional, tem que haver o quê? Uma quebra da Constituição, uma quebra dos princípios da América para trazer essa lei dominical que viola os princípios da liberdade civil e religiosa. Queridos, quando nossa nação, Estados Unidos, renunciar o quê? Os princípios de seu governo. Estão dizendo aqui, os republicanos querem transformar a América num país cristão, mesmo sabendo que é inconstitucional, mesmo sabendo que estão quebrando os princípios da América. E ela diz, quando nossa nação renunciar, quebrar os princípios de seu governo, de tal forma que vote uma lei dominical, nesse próprio ato, o protestantismo dará mão ao papado. E percebam que quem está trazendo essas ideias na América não são católicos. Aparentemente, não são católicos. São evangélicos protestantes que estão trazendo essas ideias. Sim. Agora vemos aqui, 20 de outubro de 2022. Voltamos para esta moça, esta senhora. Boebert diz aos convidados republicanos que fazem parte da segunda vinda de Jesus. Ela disse que os republicanos fazem parte do plano para a segunda vinda de Jesus. Lemos aqui, amados irmãos, 20 de outubro. É uma honra servir neste momento. Quem está dizendo isso? Lauren Boebert, a mulher política que quer unir igreja e Estado. Ela diz, é uma honra servir neste momento. Acredito que muitos de nós nesta sala acreditam que estamos no último dos últimos dias. E que não é hora de reclamar, não é hora de murmurar, ficar desanimado, desanimar, mas é hora de se regozijar. Ela disse, você faz parte da introdução da segunda vinda de Jesus, disse a congressista sob aplausos do outro lado da sala. Vemos outra aqui. A deputada Lauren Boebert disse que a humanidade está em seus últimos dias. E os cristãos devem se levantar invocando imagens nacionalistas cristãs ligadas à violência. Ela disse,
Estamos nos últimos dias. Jesus está voltando. Por isso, temos que nos levantar como cristãos, invocando imagens nacionalistas ligadas à violência. Eles querem tomar a força, o poder do Estado. E nós sabemos no que é que isto resultará, amados irmãos. Eu quero voltar a colocar o vídeo. Vejamos aqui, amados irmãos, estes protestantes na América. O que é que eles estão fazendo? Queridos irmãos, nós não sabemos o dia nem a hora destes eventos, mas de uma coisa podemos saber. Estamos próximos disto. Vemos aqui, tenha paciência. Assista com calma, amado irmão, que isto é muito importante. Vemos aqui. Existem duas correntes na América que foram separadas. Os conservadores e os avivalistas. Um esteve no campo político e o outro esteve trabalhando na igreja. O diabo disse a vocês, aqueles no campo na igreja, não faz comentários políticos. O diabo tem dito àqueles movimentos conservadores, fiquem fora das igrejas. Mas essas duas forças, quando elas se juntam, eu vou tentar de novo. Essas duas forças, quando elas se juntam, todas as coisas são possíveis. Nós devemos nos casar com essas duas arenas, o civil e o sagrado. Eles não estão separados nas Escrituras. Os profetas, os homens de Deus, os sacerdotes trabalham com os governadores e os reis. Deus nunca quis a separação. Devemos perseguir esta nação através de líderes justos nas leis do governo, mas também devemos fazê-lo com a autoridade que Ele nos deu no Espírito para lidar com a serpente e dizer que eles vão nos representar em Washington, mas vamos para o nosso armário e vamos tirar você do nosso jardim. E podemos fazer isso, e vamos fazê-lo. Amém. Quero dizer, meu objetivo é restaurar a América, a nossa herança judaico-cristã e restabelecer uma cultura baseada na Bíblia. Esse é o meu objetivo. Não existe tal coisa de separação entre igreja e Estado. A primeira emenda é manter o Estado fora da igreja. Eles estão falando sobre os Estados Unidos da América. Falando sobre os Estados Unidos da América, porque quando Mateus mencionou isso na Bíblia, ele não estava falando sobre o terreno físico em que ele estava falando sobre algo distante. Então, se vamos ter uma nação sob Deus, devemos ter uma nação sob Deus. Eu acredito que a separação entre igreja e Estado não era para o Estado e não era para a igreja. Não se envolver no Estado era para manter o Estado fora da igreja. Jesus estava envolvido na política. E a Bíblia está completamente envolvida na política. Você tem o rei David, que estava na política. Daniel, o profeta, era mais governador do que profeta. Ele era mais governador e era uma figura política. Neemias, aquele que reconstruiu os muros quebrados de Israel, estava sendo uma figura muito política em seu tempo. E aqui está outra coisa. Jesus Cristo, o Messias, que vai voltar a esta terra por 1000 anos e reinar nesta terra por 1000 anos, é uma figura política e o governo estará em seu ombro. Nós viramos as costas para Deus e é por isso que nossos filhos estão ouvindo essa perversão. Nós viramos as costas para Deus, é por isso que nossas cidades estão invadidas pela violência. Nós viramos as costas para Deus e é por isso que nos tornamos selvagens morais. O sistema se levantou, Elias viu e aqui está o que a Bíblia nos diz. A chuva parou, o gado morreu. Amor, paz, alegria, saiu e foi embora. Mas em nenhum momento o povo de Israel percebeu uma conexão entre virar as costas para Deus e sua miséria, e algo sobre o qual eles nunca haviam ouvido falar. Estava chovendo em Judá. Mas quando não choveu por 7 anos em Israel, até o clima se levantou contra eles. Quando ouvi Hank profetizar sobre o clima estranho que está chegando, eu lembrei que eles estavam morrendo de fome, houve canibalismo, a nação perdeu tudo, mas em nenhum momento eles disseram que há algo de errado conosco. Vamos impor valores cristãos na América novamente, quer você goste ou não. É exatamente o que pretendemos fazer.
é impor leis cristãs a todos nos Estados Unidos da América? Temos que ter certeza de que nossas leis normativas e as leis que são aprovadas pelo governo reflitam as leis naturais e morais escritas por Deus. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Nesta nação e neste estado, estendemos nossas mãos para Deus e ordenamos que acenda fogo. Nós iremos impor valores cristãos na América, goste de você ou não. O outro homem disse, é isto que queremos fazer. Impor valores cristãos na América. Queremos ter a certeza de que as nossas leis vão de acordo com as leis naturais de Deus e com os princípios morais de Deus. Meus queridos irmãos, aqui está. Este movimento na América, ligado ao Partido Republicano, mas não estou dizendo aqui que é o Partido Republicano que vai trazer a lei dominical, não. Nós nem precisamos olhar para o partido, vamos olhar para a nação. A besta que subiu da terra, de acordo com Apocalipse capítulo 13, começando do verso número 11, que parece cordeiro, mas fala como um dragão. Mas nós estamos vendo que até aqui, o Partido Republicano é que está mais interessado numa lei dominical, no nacionalismo cristão, em unir igreja e Estado com todas as consequências que nós muito bem sabemos. Resumindo, amados irmãos, concluindo, a lei dominical não vai sair na COP27. Esqueça isso. A lei dominical surge na América. Quando a igreja e o Estado se unirem, fazendo leis no contexto dos desastres naturais e no contexto também de melhorar o quê? A sociedade, melhorar a moralidade. Segundo ponto, a COP27 é apenas um empurrão para isto, pois estarão lá todas as religiões que vão adotar também esta ideia de que tem que haver um dia para parar tudo a fim de curar o clima. E quando surgir a lei dominical na América, como diz o Espírito de Profecia, as outras nações, religiões, vão seguir o exemplo dos Estados Unidos da América. Como é que isso será possível? Vemos que elas já estão preparadas para esse tipo de coisa. Já estão preparadas. A propósito, nós vimos nas atualizações passadas que mesmo em países muçulmanos, hindus, Paquistão, Índia, estão adotando domingo como dia para conter a crise de energia. Isso é interessante, porque eles disseram que cada grupo religioso vai celebrar em dias diferentes, mas na verdade é o mesmo dia. Algo não está bem aqui. Amados irmãos, nós estamos aqui na história profética. Quando que isto vai acontecer? Não sabemos. Pode demorar 10 anos, pode demorar 10 anos. 20 anos, pode demorar 20 anos. 100 anos, pode demorar 100 anos, mas eu não gosto de dizer isso, não gosto de dizer tarde virá o meu Senhor. Isto logo acontecerá, nós cremos. E é momento agora de nós nos prepararmos, amados irmãos, de buscarmos o Espírito Santo na nossa vida, vencermos a tendência pecaminosa, vencermos o egoísmo, vencermos o pecado, amados irmãos. Nós precisamos agora da chuva serródia para nos habilitar a estar em pé nesse tempo de angústia. Você está buscando a chuva serródia em sua vida? Você está buscando o Espírito Santo em sua vida? Você está desenvolvendo um caráter semelhante ao de Cristo? É isto, na verdade, que nos dará força para resistir à lei dominical em qualquer momento que ela aparecer. Que Deus possa o abençoar, amado irmão. Que você possa gozar de um sábado maravilhoso na presença do Senhor. Venha comigo para esta oração. Obrigado, Jesus, porque a Tua palavra é clara quanto aos eventos que nos aguardam. E nós não precisamos nos perder. Obrigado porque, logo, logo, acreditamos que veremos Sua face. Que Jesus possa nos habilitar hoje para estar em pé neste tempo. Oramos, Pai, entregamos tudo nos Teus braços. Em nome de Jesus, nosso Rei e Salvador, que verteu o Seu sangue na cruz por nosso resgate. Amém. Amém. Deus o acompanhe. O vejo no próximo vídeo aqui no nosso canal. Até lá.